Flávia Salvador, a Sol Cuarai. Olá, boa noite. Vamos iniciar mais uma conversa com quem gosta de criar. Os nossos convidados hoje são a Flávia Salvador. Vou começar a chamá-los, a Flávia Salvador, a Sol Cuaraí, desculpe, Sol, depois você me corrige. Jovan Solon. Flávia, enviei o convite para você, estou enviando os convites para vocês entrarem na sala. A internet não está muito boa aqui, desculpem, mas vamos aí torcer para que a gente consiga. Os convites foram enviados. O convite entra onde, Orange? Flávia, se você não vê o convite, entre no Stories que você vai visualizar. Mas você estando online no Instagram, ele aparece para você. A Galeria Labirintos está convidando você para entrar numa sala. Mas eu entrei, só que não dividiu a tela. Pois é, então é a sua câmera. Eu estou ouvindo bem você acha que está me ouvindo bem. Veja a posição da sua câmera. Tá, deixa eu inverter. Isso. Tá bom. Viu? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, que bom. Mas é sempre assim mesmo. Eu não tô... O terceiro... Só você tá por aí, estou chamando os nossos convidados, Flávia. Okay. E o Instagram, ele não é... Ele é assim, ele dá um tempinho, se a pessoa não vir, ele desfaz o convite, aí eu tenho que fazer de novo. Entendi. Aí estou chamando eles de novo. Boa noite para quem chegou aí. Deixa eu ver quem chegou. Dominique, Ateliê Cosme Martins. Nina, boa noite, Nina. Tem um pessoal chegando. Vamos lá, vamos ver se os convites voltaram. Eles voltam toda hora. Não, dá Sol não. Sol, você tá por aí? Isso aqui é bem... Esse é o tempo das tecnologias, né? E a gente passa por esses pequenos, nem sei o quê. É o tempo da tecnologia que é diferente. São pequenos aprendizados imediatos, né? Oi, Sol, boa noite. Oi, Sol. Olá, prazer. Eu tô aguardando. Minha voz está dando eco, né, gente? Tá, não sei por quê. Aliás, todo mundo tá dando eco. Pois é, a internet. Porque é a primeira vez que só... Eu vou colocar um fone de ouvido. Eu vou convidar de novo o Jovan. Jovan, você está por aqui? Seu convite voltou. Por que será que está dando eco? Eita, nós. Passou o eco, não foi? Foi. Para mim parou. Alô? Esse é o tempo das tecnologias que a gente... Como a gente não trabalha com som, né? A gente não sabe. Exatamente, a gente fica meio perdida. Voltou o eco para mim. Então, provavelmente é o meu. Pode ser que alguém esteja com o microfone muito perto. Agora você tá sem som, Sol. Quando eu tiro o som, tem eco para vocês? Não. Agora tá normal. Eu tô te ouvindo bem. Vamos aguardar só mais um pouquinho o Jovan, e aí, se daqui a 1 minuto ele não conseguir entrar, a gente vai começando, tá bom? Ok. Porque ele tá em Roraima, gente, e aí eu não sei como é que tá a internet lá.
E eu também preciso dizer que hoje está bem estável aqui onde é que eu estou, tá? Uhum. Infelizmente. Ó, voltou o Estou um eco. pouco preocupada. Aqui tá bem difícil hoje, mas é que tá muito quente, né? Uma vez uma pessoa me disse, não, mas o calor não interfere nos satélites, interfere sim. E aí mexe com toda a tecnologia aqui embaixo. Um dos grandes medos da NASA é uma baita tempestade solar interferindo em tudo quanto é rede elétrica, e aí o mundo, imagina, virtual desaba. Eu ia achar ótimo, mas eu sei que ia atrapalhar a vida de muita gente, não é? Porque a gente está preso a isso agora. Bom, então vamos lá, gente. Boa noite de novo, Flávia Salvador. Boa noite, a Sol Quaraí. Acertei? A Sol tem um nome muito bonito, né? Ela me disse que é um nome que ela recebeu, depois ela vai falar um pouquinho dele, e eu falei para ela, eu não sei nem pronunciar, mas eu me esforcei aqui. Bom, a gente vai começar com vocês falando um pouco da trajetória artística de vocês, e vocês podem se apresentar um pouquinho também para o público. E aí, Bom, Sol, parou ímpar. Eu vou começar porque eu tô com medo da minha internet Entendi, cair. pode ir. Pelo menos depois já fica salvo um pouquinho da minha participação. Bom, eu sou a Sol Quaraí, sou artista visual, performer, professora, e meu nome de batismo é Anne Solimar, né? E Sol Quaraí é um nome, Quaraí é um nome que eu recebi, né, de duas pessoas da etnia Guarani. Em 2019, antes da pandemia, foi a vez que ritualisticamente eu recebi esse nome, com o Pajé Guaíra. E eu venho da cidade do interior da Bahia. Tá tendo eco aí, né, gente? Um pouquinho. Um pouquinho. Tá. Eu sou da Chapada Diamantina, no interior da Bahia, né? De uma cidade chamada Iraquara. E essa coisa do Quaraí é interessante porque significa sol. E aí eu até falei com a Orange hoje, né? Que é esse ato também de quará, né? De levar ao sol. Então, para recordar bem meu nome, é só pensar no Quará, né? E é um nome espiritual. Tem uma conexão também com o nome da minha cidade, que é Iraquara, né? Que também faz uma referência ao nome também indígena. E eu estou em retomada ancestral, né, da Chapada Diamantina, com os povos Paiaiá. A minha poética artística, ela dialoga com a minha vida, né? Então não separo, mesmo porque eu trabalho muito com a performance arte. E então é exatamente toda a minha ação em retomada, em valorização, reconhecimento da minha história, faz parte também da minha pesquisa artística e plástica. Então, eu saí de Iraquara para estudar em Salvador, na UFBA, e vim para a UFMG em 2019 para fazer o mestrado em artes visuais. E na minha pesquisa eu falo sobre residências artísticas como prática transformadora, a Casa de Tupã como ação de valorização identitária e cultural em Iraquara, Bahia. Isso porque tanto as residências, né, que faz parte também de um processo de pesquisa na minha poética, quanto os espaços coletivos que a gente ativa nesse lugar mesmo de reconhecimento ancestral e de também preservação ambiental, faz parte também dessa visão que eu tenho de retomada, né? Então, em 2013, juntamente com o pessoal da minha cidade, em Iraquara, eu criei, junto com familiares, amigos, parentes, a Casa de Tupã, e a gente trabalha nesse viés. E eu acredito nesse espaço também como um lugar de potencialidade, de vivência também da minha arte, né? Desse lugar do fazer coletivo. Então, meu campo de arte assim, ele, se expande e dialoga com vários outros fazeres, né? Que seja o fazer coletivo, seja arte e performance, seja pintura, intervenção urbana, e na educação também, porque eu sou professora. Tudo isso faz parte de um mesmo diálogo, dessa mesma retomada, dessa mesma compreensão sobre o nosso corpo ancestral,
sobre a nossa terra, com respeito também, né, da utilização dos nossos bens, né, dos bens culturais, bens naturais, nem bens, né, é parte de nós mesmo que está aí, né, nesse outro. Então é isso, resumidamente, desculpa se eu demorei, mas é isso. Boa noite, todo mundo está aí presente. Eu tô falando rapidinho assim, gente, porque eu tô com medo da minha internet cair. Eu tô assim. Tá certo, vai dar certo, vai dar certo. Acho que todo mundo hoje está com medo da internet cair, né? Eu deixei a minha nos meus dados móveis para não correr risco. Para ficar fixo numa coisa só. Então, boa noite para todo mundo, boa noite para todo mundo, né? Mais uma vez, boa noite, Sorante, que é uma querida. Prazer demais te conhecer, Sol. Estava olhando o seu trabalho, vendo essa coisa da performance. E pensando um pouco sobre a minha própria trajetória. Hoje eu vejo que a arte... É isso que eu queria saber como que eu vou fazer para tirar isso. Tô com medo de tirar o... É isso que não dá para entender, vai e volta. Vou ficar imóvel, que aí talvez não mude. Mas é que aí, pensando no público, né? Mas volte a falar. É assim, vocês podem me sinalizar se tiver eco para vocês, porque às vezes fica eco para mim e não para vocês. Então, me sinaliza se ficar ruim para... Agora parou. Se ficar ruim para vocês me sinalizem. Mas, como eu estava falando, assim, eu estava dando uma olhada, né, no perfil do Giovanni e da Sol e estava pensando, né, sobre como que hoje eu me penso como artista e como que é a minha trajetória. E uma coisa que que eu fiquei refletindo, que hoje, em geral, a gente fala daquilo que é a nossa verdade, né? Que é a nossa vida. Né? A gente não, é muito difícil você ter um artista que não produz aquilo que ele vivencia, aquilo que é ele, né? E eu não sou diferente disso. Ainda que eu esteja no momento que esteja produzindo bem pouco, não estou produzindo como eu gostaria de estar produzindo, mas sempre vai estar relacionado ao meu íntimo, a quem eu sou, a minha trajetória de vida mesmo, né? Vida e arte, no meu caso, não se separam. E é engraçado porque uma vez uma pessoa comentou comigo, não, que para você, Flávia, é difícil pensar na profissão, é difícil, às vezes, lidar com os intempéries da profissão, porque a sua profissão é você, né? Não é como um engenheiro que ele exerce uma função, a gente é isso, né? A arte é uma coisa que flui através da gente. E eu caí na arte porque a arte para mim, a expressão. E é lógico que eu só fui definir isso como conceito depois de estudar, depois de fazer faculdade, né? Depois de entender linhas de pesquisa, entender como que seria a minha linha de pesquisa. Mas ela surge da minha necessidade de expressar coisas que eu não queria verbalizar, que eu não queria comunicar. E isso é um pouco estranho, porque as pessoas costumam associar que arte é linguagem. Não necessariamente. Ela pode ser apenas expressão. Né? E eu até trabalhei isso durante o meu curso por isso, porque chegou uma hora que eu falei, olha, eu não quero falar nada, eu não quero comunicar nada, eu só quero me expressar. Eu sou artista visual formada pelo UFMG, a minha trajetória na UFMG foi bastante longa, porque ela tem muito a ver com a minha própria trajetória de vida, então cheguei a ter que recomeçar. E passei por vários, eu sou de uma formação da Federal mais antiga, então eu sou daquela formação que a gente ainda faz um pouco de tudo, né? De escultura, de pintura, de desenho, de gravura, para depois definir habilitação. E cheguei a pensar em habilitação de licenciatura, mas o experimentar e o fazer era o que me movia. Passei um tempo na escultura, não deu certo, eu ficava pensando, né, assim, na viabilidade de como eu exercer minha profissão depois da formatura, depois de formada, né, e eu vi a escultura com uma dificuldade maior, e fui para gravura. Fui para gravura um pouco sem amor, confesso.
Porque eu tinha... Gente, é daquelas coisas assim que a gente fica... Como que acontece isso? Eu não tinha exatamente amor nenhum pela gravura em metal. Na verdade, eu tinha um ranço de gravura em metal. Repeti gravura em metal 3 vezes, porque eu não conseguia finalizar a disciplina. E no final, eu me apaixonei por gravura em metal. Minha habilitação é em metal, é o amor da minha vida, gravura em metal. Hoje eu sou professora de práticas artísticas e hoje eu dou aula basicamente de todas as introduções às práticas artísticas, mas quando eu vou dar alguma prática mais direcionada é a gravura, mas a gravura mais acessível possível e a gravura que de alguma maneira fale, ela dialogue com a nossa cultura. Então, hoje eu trabalho muito com a xilogravura, já dei cursos de estilo, tem alguns projetos assim pessoais de oficinas mesmo, para grupos pequenos e até assim em parques, alguma coisa assim, de xilogravura, porque a xilo fala muito da nossa trajetória como povo brasileiro, né? De como que a gente recebe, às vezes, uma tecnologia, um conhecimento ou algo externo, se apropria e transforma aquilo em nosso, né? Enfim. E da xilogravura, hoje eu tenho feito uma pesquisa um pouco sobre o que tem acontecido, né, Orange? Até foi duas obras que eu expus na Labirintos. O que tem acontecido com as árvores da nossa cidade, né? As cicatrizes que a nossa cidade tem tido. E isso pode ser xilogravura, né? E eu acho super engraçado que hoje eu não tenho mais nem tempo de tirar de imprimir, porque eles vêm com uma máquina horrorosa que elimina aquele tronco que foi cortado. Enfim, né? É isso. Sol caiu. Eu estou Chamei ela convidando de ela volta. novamente. Estou chamando. E aí, Isso. quando ela voltar, a gente passa para a próxima pergunta. O Giovan, ele entra e sai, então acho que ele não está conseguindo. Tá instável, né? É, Isso são surpresas da internet, né? exato. Mas é isso, então. E é muito bacana porque você, além de... Bom, ela foi convidada, estou vendo se o convite voltou. Você, além de trabalhar com gravura, você dá aula de em outras técnicas também, né, Flávia? Eu fiz Sim, uma aula com você de pintura. é engraçado que é por isso que eu falei assim que eu acho que eu estou num lugar privilegiado dentro da formação que eu tive na Federal, que hoje já ela não é assim, porque eu tive um semestre inteiro, na verdade, de várias. Eu tive um semestre inteiro de pintura, de introdução à pintura, um semestre inteiro de cor, um semestre inteiro de forma, um semestre. Então, assim, a gente tem acaba tendo uma carga que, pelo menos para mim, se eu não tiver uma formação, eu sou dessas, né? Porque o artista ele não precisa ter formação para saber a técnica, isso é óbvio, né? Basta ele correr atrás e aprender, né? Mas eu Uhum. preciso ter esse respaldo de pessoas que estão na caminhada há mais tempo, especialmente de professores, né? E os professores da Federal que eu tive são sensacionais, assim. E isso me deu a possibilidade de ter uma visão técnica que me dá a liberdade da experimentação. Hoje eu estava conversando com uma colega de trabalho, porque eu não vivo exclusivamente da produção artística, não consigo fazer isso ainda. E ela estava me falando assim, Flávia, uma grande diferença é que você vivencia a experimentação, você precisa da experimentação. Para você entender a arte, às vezes até os conceitos artísticos, você precisa da experimentação. E realmente, tanto que às vezes às vezes eu estou dando aula ou estou fazendo mediação, alguma coisa assim, e eu preciso explicar um conceito, uma técnica para alguém, para as pessoas poderem entender o significado da obra, para poder fruir mesmo aquela obra, para poder se relacionar com aquela obra de outra forma, sem eu falar.
da prática, eu não consigo transmitir o que eu quero. A prática, entender como o artista faz, para mim, é extremamente importante. Então, é uma coisa que eu amo a tecnologia, é isso, e a possibilidade do Instagram, por exemplo, cada artista novo que eu conheço e que eu viro seguidora, e que eu posso conhecer o processo de produção dele, não só os resultados dele, mas os vídeos de produção mesmo, para mim é um aprendizado. Sim. Essas trocas que a gente acaba podendo ter, às vezes são pessoas que eu não conheço, pessoas que eu nunca vou ter contato, mas que trazem para mim a curiosidade de outras formas, de outras possibilidades que eu posso trabalhar e que eu posso também levar para alunos, e sempre essa coisa, essa troca, né? O professor, ele nunca, eu acho isso estranho. A gente é professor? Tá, ok, mas é uma troca constante de aprendizados, de conhecimentos, né? E às vezes a forma individual de cada um trabalhar. Lembra, né, Orange? Isso para mim é uma premissa. Você não vai seguir o que eu estou falando. Você vai entender o seu próprio processo e desenvolver o seu próprio processo. E nesse desenvolvimento do outro, eu aprendo. Claro. Eu aprendo novas formas de produzir e de agregar para o que eu produzo também, para o meu processo também. Flávia, fala um pouco das tuas referências, artísticas ou não, né, que impulsionam o teu trabalho. A Sol não está voltando, nem o Jovan, então a gente vai continuando. Se eles entrarem, eles respondem, tá bom? Ok. Aí você inclui eles no momento. Isso. Então, é muito engraçado porque como o processo me interessa mais do que o resultado, então assim, eu acabo indo para influências, muitas vezes não tanto pelo resultado final que esse artista tem, mas às vezes pela história que eu fico sabendo dos artistas. Então, um exemplo disso seria o Palatinic. É dentro da arte cinética, é uma coisa que definitivamente eu acho que eu nunca produzi nada parecido, mas como ele chegou na arte cinética, a trajetória dele, o caminho que ele passou, os momentos de experimentação e a história dele com a prática me influenciam. Como a relação com a prática, com o experimentar do Hélio Oiticica. Assim, fica parecendo, é até engraçado, porque Hélio Oiticica, Lígia, Palatinic parecem pessoas muito conhecidas, fáceis de falar, mas é muito mais a relação delas com a prática, o que elas propõem com a prática, essa coisa de tirar, isso é uma coisa que eu particularmente, eu tento quebrar esse lugar de especial, né? A arte e o artista como pessoas iluminadas que recebem um dom de algum lugar. Eu não gosto disso porque isso desmerece toda a pesquisa e todo o trabalho do artista. E todo grande artista, seja ele Michelangelo, seja ele Leonardo, seja ele qualquer um das vanguardas, eles passaram por momentos de pesquisa, ainda que eles tiveram uma formação clássica, eles passaram por momentos de pesquisa, por momentos de desenvolvimento, ou seja, essa coisa da experimentação muito forte, até chegar numa identidade própria que fez o nome deles. Então, esses percursos me influenciam muito. Mas é muito interessante porque até hoje eu me sinto muito mexida, tanto com o caminho e com a própria prática de artistas anônimos para o grande público, que são os artistas do Museu do Inconsciente, do Rio de Janeiro, que, para quem não conhece, é uma instituição, é um projeto que surge de um sonho muito visionário da Anísia da Silveira, que foi uma das primeiras pessoas da luta antimanicomial no Brasil, uma grande psiquiatra, uma mulher desbravadora, e ela criou um espaço em que, ao invés dos internos do centro terapêutico lá do Pedro II, ao invés de eles ficarem soltos no pátio, eles
frequentariam um espaço, que seria um espaço de ateliê, e esse espaço eles poderiam produzir também. Então, o que eu tive contato, eu visitei esse museu, e o que eu tive contato da produção deles é muito rica. E aí, nesse lugar, eu aprendi uma coisa que é assim, a gente aprende com a influência e a gente aprende muito com o ver. Sim. Esse espaço, ele se transformou num ateliê como? De um contato da Nise com o Almir Manvinier, eu não sei pronunciar direito o sobrenome dele, eles criaram esse espaço e ele começou a pintar dentro desse espaço. E de vê-lo pintar, vê-lo praticar, os internos começaram a pedir, eu posso fazer? Você me dá material para eu fazer? E daí começaram a produzir. E como que a presença de um artista com conhecimento de composição, de cor, né, com esse conhecimento técnico precisava ser transmitido através de aula, mas do observar, eles iam produzindo. E a produção deles é sensacional. E essa produção me tocou muito justamente por ela ser uma produção que fala do interno, que expressa o interno, que bota para fora esse interno, que era o que eu fazia sem perceber e que eu queria continuar fazendo. Então, esses artistas, né, até uma coisa muito legal de conhecer, de procurar conhecer, né, os nomes do Museu do Inconsciente. Até muitos deles tiveram, né, agora nessa exposição da Nise que aconteceu no CCBB, e para mim foi meio nostálgico assim ver. Entrar na reserva técnica deles é uma coisa absurda, porque tem tecidos assim pendurados, né, que eles têm uma maneira bem prática de guardar esse acervo, enormes, assim, com camadas e camadas e camadas de repintura, que eles não param, enfim. Os modernistas e os vanguardistas, sem dúvida, porque eles trazem essa coisa do romper com o clássico, com ideias postas, com esses lugares comuns, né, de arte tem que expressar o belo, não necessariamente, às vezes a arte tem que mostrar o feio para poder provocar, e porque eles mostram muito claramente que a arte ela vai sempre falar do seu tempo, de diversas formas. Cada tempo tem novas descobertas, novas possibilidades de expressão artística, né? Se antes pintura e escultura não se misturavam, de repente começou a se misturar pintura né, haja vista a Hélio Oiticica, né? Que eu acho a coisa mais sensacional do mundo, quando ele fala, não vamos romper, e a performance começa a acontecer, ou seja, as artes cênicas começam a interagir com as artes visuais, o cinema, enfim. Cada vez que as barreiras, né, as limitações começam a ser... esses estereótipos, né, começam a ser rompidos, isso é sensacional. Então, eu gosto um pouco de cada tempo, respeito muito a arte clássica, mas eu tenho uma luta mesmo pessoal de que as pessoas entendam que a arte clássica é sensacional, mas a gente precisa também entender por que ela foi sensacional, por que ela foi revolucionária. Claro. Ela não é bonita apenas porque ela reproduz o cotidiano, porque às vezes nem é isso, né? Às vezes é uma coisa idealizada. E eu gosto dessa ideia de a arte falar do tempo. E a gente está no tempo que a arte precisa falar muito, né? Então, eu gosto muito disso. Você estava falando aí e eu estava pensando aqui que é exatamente isso. Você tem uma multidão de referências e tem clareza disso. Isso é muito bacana, né? Porque algumas pessoas dizem assim, eu não tenho referências artísticas. Eu tenho da minha mãe que pintava, por exemplo, ou da minha avó que me ensinou a bordar. Isso é muito bacana também, né? E eu faço essa pergunta exatamente para ver como é que as pessoas falam sobre isso, porque cada um tem um jeito de falar sobre isso, né? E porque eu acho que a gente não tem como viver sem referências, sejam elas quais forem, seja não só na questão artística, mas em todos os sentidos temos referências. E aí não tem como escapar delas. E você falou da Lígia,
E eu pensando aqui, realmente impossível não ser influenciada pela Lydia Clark. Mas não é? Mas assim, Né? independente disso, nossa, Sol não voltou. A internet dela tá. Eu tô olhando aqui, a internet dela não tá nem verdinha. E Nossa, aí que é pena. uma pena mesmo. Ela tem tanta coisa bacana para falar. Sol, Nossa, demais. volte, Eu fiquei volte. encantada com o trabalho dela. Assim, muito, muito, Sol, muito. Jovan, cadê vocês? Volte, Sol. Então vamos falar mais um pouco agora do seu processo. Por que o processo? Por que suas escolhas? Por que os suportes? Enfim, fale do seu processo criativo. Isso é uma coisa muito engraçada, que eu costumo brincar que se é fácil, não me pede para fazer. Se é para fazer mal feito, não me pede para fazer. Eu caí na gravura um pouco sem querer, mas quando eu descobri que a gravura dava trabalho, e é engraçado que o meu professor, meu grande mestre, que era o Kleber Maduro, ele falava assim, na gravura quem tem preguiça de trabalhar não se cria. Que gente picareta não fica aqui. Ele falava muito isso, gente picareta não fica aqui. Porque a gravura dá muito trabalho, muito trabalho. E gravura em metal e lito, e eu cheguei a pensar em fazer lito. Na verdade, eu tenho paixão absoluta por lito, mas a lito, ela tem limitações, né? Complicações, tipo prensa, pedra, essas coisas. E eu queria fazer mesmo com a pedra, não queria usar um substituto de suporte. E cada vez que eu fui descobrindo novos suportes, e isso é uma... Eu comecei fazendo, como todo mundo que entra na introdução, fazendo em ferro, e depois o Kleber olhou para mim e falou assim, Flávia, o traço do seu desenho, ele não combina com ferro, você precisa de uma linha limpa. E aí eu comecei a entender que a gravura tem essas nuances, né? Se você quer uma linha mais estourada, se você quer uma linha mais limpa, se você quer mais definição, texturas que você produz, então cada técnica dá isso. Então, eu acho que a curiosidade acaba me levando para as técnicas e para os suportes. O papel é uma coisa muito fascinante e a gravura tem uma coisa que ela me desafiou muito. A gravura é extremamente desafiadora e ela me desafiou sobre a questão do controle. Você não controla nada na gravura. Você vai dando caminhos, você vai dando, não tem jeito, não existe outra frase. Você vai dialogando com a sua matriz, com o seu suporte, né, com a sua placa. A gente sempre fala assim, né? É um diálogo, e é um diálogo íntimo, não tem como ser diferente. Porque a gente tenta fazer certas coisas e às vezes na hora da gravação, ou mesmo na hora que você está fazendo uma ponta seca, o suporte se comporta de uma outra maneira. Tanto que eu sempre uso essa expressão, né, quando eu estou dando aula, você tem que conhecer o comportamento dos materiais. Porque se você não conhece o comportamento, você não consegue ter minimamente a ideia de como que vai ser o seu resultado. E a gravura é extremamente desafiadora nisso. E isso me fascina de uma maneira. Então fui para o cobre. E até é engraçado porque o cobre, se você... quem fez gravura comigo lembra disso. Se a gente esbarrar um botão, marcou. E o meu desenho é muito limpo. Então eu era toda metódica. E eu não sou exatamente uma pessoa muito organizada, não. Mas eu tive que aprender. A gravura me trouxe muitas coisas, inclusive esse enriquecimento de ter método para trabalhar, de entender que eu não vou conseguir resultado de uma hora para outra, que hoje eu faço uma parte, amanhã eu vou fazer outra. Às vezes eu fazia gravações de 25 horas, assim, mas por que eu fazia de tanto tempo? Porque eu colocava um ácido extremamente fraco para poder ter uma linha extremamente limpa. Então, essas pesquisas, elas foram acontecendo enquanto eu ia produzindo. E por isso eu me apaixonei. Aí, quando eu fui para Chilo, cada madeira é uma. A goiva faz diferença. Às vezes, se o dia está calor ou se não está calor, dá diferença. Até na impressão.
tudo isso. Então, assim, todos os processos, todo o passo a passo da gravura me encantavam muito, me fascinavam muito. E entender, ou seja, o meu caderno de artista, ele é um registro científico quase, porque eu tenho que registrar, hoje está tantos graus, tá mais ou menos tanto de umidade, porque isso influencia na impressão, isso influencia se gravou mais rápido ou não. Então, isso tudo é o que mais me fascina. Se o papel, por exemplo, no caso, quando eu comecei a explorar outras áreas, né, de pintura, de aquarela, tal, que eu não trabalho, eu pinto basicamente nada, mas esse experimentar é que me atrai, é a curiosidade, não tem outra palavra, assim, se me faz ficar com interesse de olhar e ver o que é, como que produz, como explorar aquilo, aí eu vou, pode ser o que for, assim, eu vou. Até a graxa, sei lá, fazer uma impressão apenas com graxa, mas da curiosidade, vamos lá. É isso. Bom, muito bacana. A Sol está dizendo aqui que não está conseguindo conectar, ela só consegue escutar, mas não entrar. Que pena, Sol. Mas será que ela não consegue conversar com a gente, não? Pois é, será que ela não consegue conversar por aqui, sei lá, falar alguma coisa, escrever? Sem conversar sem. Ou então só no áudio, né? De repente ela corta a câmera dela para ficar mais leve. Só você está ouvindo a gente, se você conseguir só falar, não tem problema. Você falando da coisa do... Vamos ver se ela entra, enquanto isso eu me intrometo um pouquinho. Que na gravura você não controla, né? Que você precisa ir dialogando e que Sim. isso é um grande desafio. E eu fiquei pensando, que bacana isso, porque isso lembra muito essa coisa gráfica, né? De coisas que podem sair erradas, daquilo que você realmente não planejou. E deve ser maravilhoso trabalhar com gravura, né? O interessante é que isso eu acho que é uma das primeiras frases que a gente escuta. Deu errado? Incorpora o erro. Aprende a incorporar o erro. Então, assim, isso é muito mágico, na verdade, porque primeiro que a gente começa. Aí entra, de novo, né? Querendo ou não tem como separar da vida. Acaba a gente refletindo sobre a própria existência da gente no processo de produção, né? Deu errado, e agora o que eu faço com isso, né? A gravura te leva meio que permanentemente para resiliência. E eu acho que muitos processos artísticos têm isso, né? Você lidar com o erro, só que alguns é mais fácil você, de repente, cobrir ou alguma coisa na gravura, dependendo do suporte, não existe essa possibilidade, você realmente tem que incorporar. E isso te obriga a pensar, pesquisar novas coisas, não só pesquisar soluções, mas assim, o meu projeto era esse, e agora o que eu faço com ele? Daí, às vezes, você precisa parar o projeto, né, a gravura que está a caminho, para pensar numa solução para aquilo, porque aí, de repente, pode trazer uma outra ideia, enfim. E, ao mesmo tempo, te dá novos caminhos de pesquisa, né? E acho que é por isso que a gravura é muito interessante. Ela nunca, o processo nunca termina. Então, assim, eu já tive curiosidade eu morro de vontade de experimentar gravar só com, sei lá, só com vinagre, só com sereno, sabe, coisas desse tipo, assim. E aí a gente começa a ficar um pouco psicótico e perceber as gravações, né, que existem nas texturas por aí, aí a gente começa a fazer como aqueles artistas, por exemplo, que eu acho sensacional, os artistas de rua que imprimem as tampas, né, de metal, né, seja de luz, de água, enfim. Aquilo é muito interessante, porque, querendo ou não, aquilo ali é gravura, sim, é uma matriz, né, relevo, e dá para você fazer. E daí, dessa ideia, é que acabou acontecendo a questão dos topos, né, das árvores cortadas da cidade, que eu olhava para aquilo e falava assim, é bonito, tá, tudo bem, esse monte
assim, as formas que são criadas dessas ranhuras são lindas, mas é uma árvore morta, né? E aquilo me incomodava, né? Esse lado dúbio me incomodava, chegou no ponto que eu falei assim, não, vou começar. E principalmente porque eu moro num bairro que ele costumava ser muito arborizado, tinha uma praça com árvores enormes, assim, que às vezes precisava 2 pessoas para poder abraçar. E um belo dia essas árvores começaram a desaparecer. E eu confesso que o negócio foi tão louco, assim, o corte dessas árvores foi tão louco que em uma semana, de uma semana para outra, eles cortavam e passavam aquela máquina horrorosa que não dá possibilidade nem da árvore brotar de novo e desaparecia com o resquício dela ali. Daí eu comecei a pensar, nossa, então, eu não consigo mais, eu não consigo, às vezes, ter o tempo de imprimir esses topos. O que eu posso fazer agora? Daí eu comecei a pensar em registrar e voltar de novo para gravura em metal e fazer uma gravação, às vezes, sei lá, numa ponta seca, alguma coisa, da imagem do lugar a que houve uma árvore, né? A que houve vida, né? Enfim, né? E manter a localização, porque dessa série eu sempre colocava a localização geográfica, né? De GPS nas gravuras, né? E manter essa localização. Então, assim, querendo ou não, o meu raciocínio, o meu pensamento sempre é pro lado da gravura. Eu sempre... isso é uma coisa que eu até costumo brincar, que quando eu entro numa exposição, se ela é de gravura, eu tenho que me segurar para não ficar olhando como que a pessoa fez. Que processo que ela usou. Como que ela chegou nesse resultado? Às vezes eu tenho até dificuldade de ver a obra, porque eu já fico pensando, gente, que lindo, como que ela fez isso? E por aí vai. Então, realmente é uma paixão que move muito. Não tem como. Você estava falando, eu estava pensando, você disse que as árvores não crescem mais, o que é um absurdo, poderiam ser replantadas. A gente entende Sim. que tem um cupim, etc., mas enfim. Às vezes não tem. Pois é, às vezes não tem, é isso que mais incomoda. Você fotografa essa árvore e vai fazer o trabalho em casa, ou você faz tipo monotipia, você leva a base para fazer nos veios da árvore e leva para casa? Não, quando eu imprimo o topo, eu levo a tinta, o rolo, a tinta gráfica mesmo. Eu até estava pensando um dia se eu poderia usar uma tinta mais prática do que a gráfica, porque a gráfica exige que eu leve outros equipamentos. Eu levo tinta gráfica, rolo, o papel e a minha colherzinha de pau. Que legal. E faço uma impressão clássica. Aí eu fico, né, sendo observada pelas pessoas como uma pessoa louca, mas tudo bem. E no caso porque assim, tanto que assim, eu costumo experimentar, né, apalpar esses topos primeiro. Em alguns casos, às vezes, eu preciso tirar umas rebarbas, porque senão vai furar o papel. E dependendo do caso do topo, eu tenho que imprimir por etapas. Não dá para ser uma impressão só. Entendi. E alguns eu fico assim, eu prefiro só tirar foto e às vezes não dá tempo, né, de imprimir. Tem um topo especificamente que eu queria ter imprimido ele, impresso, não sei como que se falaria correto. Só que ele é tão grande, de uma árvore tão grande, que eu ainda não tinha conseguido achar um tecido, porque não dava para imprimir em papel. Eu precisava de um tecido que tivesse a largura que desse para ele. Só que aí o que aconteceu que eu achei lindo? A árvore brotou de novo, um monte de plantas cresceram em volta e ela voltou a existir. Então essa eu estou mais conformada. É uma coisa boa, né? Quer dizer... Desculpa o barulho, minha gata derrubou uma coisa aqui. Não tem problema. Árvores nascendo vai ser sempre uma coisa muito boa. Agora, assim, você vai continuar falando do seu processo, claro, mas quais são as dificuldades na vida artística? São muitas, eu sei, mas as suas, por exemplo, e quais as facilidades na sua vida artística? Né? Cada um tem uma. Fale um pouco sobre isso. Nossa.
Eu acho que... Gente, isso é muito, muito complexo, na verdade, né? Vamos começar pelas facilidades? Eu acho que as facilidades, elas estão muito relacionadas à riqueza que a gente tem eu acho que o artista, o principal, ser artista, não é simplesmente produzir algo esteticamente bonito ou que provoque, é ter um olhar aguçado. Você conseguir olhar para uma coisa que as pessoas muitas vezes não veem como belo, né? Ou que esteja falando alguma coisa relevante, né? Que esteja expressando alguma coisa relevante. E então, assim, a gente tem informação, a gente tem provocação o tempo inteiro. Isso eu acho que é a facilidade. E nós temos culturalmente uma coisa de fazer onde não existe, né? A gente costuma até brincar, né? O civirol, a gambiologia, né? Que a gente consegue transformar, sei lá, um resíduo, uma resina, né? Isso vem muito fácil, muito rápido, uma resina que está escorrendo numa árvore, nossa, não, estou sem nada, de repente pode ser isso. Um carvão que sem, enfim, né? Essa facilidade de perceber que com qualquer coisa você pode produzir arte, isso para mim é a facilidade. E a nossa cultura, ela tem muito disso, ela é muito rica, muito criativa, muito provocadora o tempo inteiro. Então ela é muito dinâmica, de brincadeiras, de ironias, essas coisas, querendo ou não, elas são alfinetezinhos que vão ali espetando e provocando e fazendo a gente refletir e abrir novas formas de pensar, né? Então, isso, para mim, eu vejo essa parte como o facilitador. E, ao mesmo tempo, é uma dificuldade boa, porque você filtrar tudo de interessante que passa na sua cabeça e transformar isso em arte, né? Eleger o que fazer é um pouco difícil, né? Então, assim, é muito bom por um lado, porque tem riqueza demais, mas é difícil de trazer o filtro. Agora, dificuldade... Eu acho que a dificuldade principal ela é da base. De uma base também cultural, porque talvez seja um pouco fácil a gente falar da falta de incentivos, mas vamos pensar em outros campos de arte popular, de arte mais de massa. Então, pensando assim em artistas da música, eles conseguem ter público, eles conseguem ter apoio, porque eles mostram que aquele produto é viável. E eu acho que esse é um grande problema que a nossa cultura tem, de entender arte como lazer de quem está produzindo. Ou lazer, um hobby que a pessoa vai ter. Arte é campo de conhecimento, arte é profissão, sim, e é produto, sim. Então, eu acho que por que eu acho que é de base? Porque a gente não fomenta, a gente não educa os nossos filhos mesmo para consumir arte. E aí é no sentido não só de frequentar galeria, frequentar exposição de arte, frequentar centros culturais, shows, peças de teatro, não é só isso, mas também de consumir, de comprar, de presentear pessoas com o produto da arte. E aí eu não estou falando só de você encomenda um quadro para dar de presente para um amigo. Não, às vezes nem é só isso, às vezes é uma pequena aquarela feita personalizada, encomendada de um artista. Às vezes é sei lá, pequenas gravuras, né, assim, enfim, mesmo que seja, porque a gente não trabalha só com o autoral, a gente trabalha com a encomenda também. E isso me faz lembrar, assim, se a gente for pegar a trajetória dos nomes, que hoje são grandes nomes, um
Portinari, que fez lá Guerra e Paz, ele trabalhou muito tempo por encomenda de retratos, nem era o que a temática dele como artista, né? Assim, como produção pessoal dele. Todo mundo trabalhou por encomenda. Então, acho que falta, a grande dificuldade é as pessoas entenderem e respeitarem os artistas como profissionais. E entenderem que não você pagar, você tem que considerar que tem o valor agregado ali, e que se o artista deu aquele valor, ele sabe por quê, ele não está supervalorizando. É confiar na honestidade também do trabalho do artista e realmente consumir. A gente. Aí o que muitas vezes acontece é que artistas deixam de ter sua produção, ou deixam de caminhar, trilhar caminhos mais, como é que eu posso dizer? Mais ricos, até, né, de produção, porque não conseguem ter uma estabilidade. Porque muitas vezes ele precisa parar a produção dele para fazer um corre, né, como usar bem a expressão que as pessoas usam, né, fazer um corre para pagar as contas, para poder, né, acertar a vida, né, porque afinal de contas vive-se. E isso também as pessoas precisam entender, que a partir do momento que isso vira um produto de consumo normal do nosso cotidiano, expressões que às vezes eles gostam, né? Assim, as pessoas que gostam de criticar, na verdade, né? Que falam, tá querendo mamar na teta do governo. Isso não vai acontecer, tem que entender que é toda uma dinâmica, existe um mercado. E esse mercado, ele não é apenas do artista que produz e de quem está consumindo. Tem várias outras coisas, né? Tem da tinta que o artista compra. Enfim, ele é parte da economia, sim. Né? E se de repente esse artista ganha um espaço para uma exposição e ele vai estar expondo numa galeria maior ou num centro cultural maior, ali vai ter uma equipe que vai estar trabalhando para dar suporte, enfim. A arte sempre tem outros vieses, né, outras pontas que amarram, que estão dentro da economia, sim. E as pessoas tratam muitas vezes como um hobby fútil, sem necessidade. E não é isso, definitivamente, né? É parte da existência humana, antes mesmo da gente organizar a linguagem, né? Então, acho que a dificuldade está um pouco nisso, na coisa da base, de entender que é produto que a gente deve consumir, sim. Né? E isso tornaria a relação das pessoas, até mesmo de entenderem, de gostarem e de apreciarem a arte mais intensa. Ai, nossa, fiquei cansada, porque você falou exatamente o que é, né? Porque, no geral, a gente reclama mesmo da falta de fomento, de incentivo por parte dos governantes, sejam eles quais forem, né? Exatamente. Aqui a gente não está falando do governo Beltrano ou Ciclano, mas falando de políticas que precisam acontecer no país. Ótimo, isso é um ponto. E não adianta realmente pensar só nele, porque ele é uma parte. Exatamente. Isso que você falou para mim é fundamental. Os pais, né, não fomentam, no sentido não só de levar em museus e galerias, como a questão do consumo, da compra. Você sabe que as pessoas preferem comprar um casaco de $2.000 a uma obra de arte, especialmente no Brasil. E aí eu penso, quando você fala isso, é que os pais dos pais também não foram educados e então chegou aonde nós chegamos hoje. Eu acredito que a gente tem que fazer esse trabalho de base nas escolas, né? Os professores precisam incentivar os meninos a consumirem pequenos objetos, sabe? Só para ele ir entendendo a importância do que está por trás daquele processo que é imenso, né? Exatamente. E aí acaba, como você falou, no corre, a Sol falou aí, tem que trabalhar em dobro, né? Tem que trabalhar em dobro, você não consegue... Eu ouço muito de alguns artistas assim, não consigo viver da minha arte. Ninguém consegue viver da arte aqui no Brasil. Talvez tenha um, outro, mas a maioria, né, que conseguiu vender um pouco mais, vamos dizer assim, dá aula, é professor de arte. Sim. Exatamente. Né? É o caso da Sol, né? Que ela colocou que a arte é trabalho e dá trabalho, né? Exatamente. Aí a gente acaba sendo essa ponta que vai tentar desfazer esse buraco, né?
de fazer... por isso que normalmente todo artista ele acaba sendo professor de alguma maneira, ele acaba sendo um educador de alguma maneira, porque é parte da militância dele também, no sentido assim, nem é militância política, né? É de vocês precisam compreender que vocês que isso está presente na vida de vocês, que isso é extremamente importante, compreender o que é a profissão, né? E como que isso está permeando o dia a dia de vocês constantemente, né? A arte permeia o nosso cotidiano. Então é engraçado, porque muitas vezes as pessoas viram e falam que eu não gosto de arte. Mais ou menos. Eu não entendo nada de arte. Pois é, mas na hora que você vai montar um look para sair, para ir para o trabalho ou para ir para uma balada, você está pensando em composição de cor, né? E você tá pensando relação das formas. A gente está imerso nisso o tempo inteiro. Às vezes a gente olha para uma roupa, para uma estampa e fala, então, quase funcionou. Ou que uma roupa fica legal numa pessoa e de repente não fica outra. E eu não estou falando de questão de corpos de maneira nenhuma, porque tem coisa que fica sensacional numa pessoa com um corpo completamente fora desse padrão escroto que existe, né? E que não fica legal numa pessoa assim, que está ali dentro do padrão. Então, assim, vai muito também de várias coisas, né? Então, a gente está lidando o tempo todo com essa relação, a relação com o nosso corpo, com o nosso cabelo, com como... Isso tudo é forma, a gente está o tempo todo nessa relação com a arte visual, sim. E as pessoas não conseguem perceber, elas não percebem por quê? Porque elas não são educadas para isso, não é educado para os termos, os conceitos, não é educado nesse sentido, mas é educado no olhar, de ter o olhar sensibilizado para isso, né? Uhum. A Helena Malaguti, não sei se a pronúncia é essa, ela está colocando várias coisas, e uma delas ela diz: a arte é trabalho, dá trabalho. Só que o artista não é considerado como um agente social. E é um pouco isso que você está falando. Ela também diz que a arte é importante, né? Deve ser associada ao potencial humano e à sensibilidade de um povo, que é isso mesmo. Ela diz: a experiência estética que as artes proporcionam humanizam. E a Sol está dizendo: a educação nos ajuda a sobreviver e é também o espaço potencial de transformação. Desculpe. É muito importante acessibilizar a arte através da educação, que é isso que você está falando, seja educação formal ou educação doméstica mesmo, né, gente? Sim, se a gente não exercitar isso em casa, e eu acho que isso precisa acontecer, né, em todos os sentidos, porque essa ideia de arte elitizada ou arte, né, por classe social, isso precisa começar a ser repensado. Não é porque você é pobre que você não vai ter acesso à arte, né? Então a gente precisa começar a trabalhar isso. E eu acho que os professores em qualquer local, escola municipal, estadual, federal e etc., seja qual for o nível, né, do básico ao universitário, devem estimular isso. Porque se a gente não começar, pensando que nós estamos no Brasil, né, se a gente não começar a trabalhar isso, nem daqui a 200 anos a gente vai ver uma mudança. Eu sei que é difícil, né, que é processo, enfim, sim. Continue. A Sol colocou aqui, né, que para exercitar a criatividade e a criticidade, né? É engraçado porque a escola de arte no Brasil, ela surge para a elite, né? E isso acabou criando um estereótipo assim, sobre a arte, porque ela, primeiro, é engraçado porque ela surge de uma necessidade, da necessidade de artífices, de pessoas que produzissem arte para a construção, né? Tudo bem, da corte, enfim, tinha um motivo, né? Ok, justamente aquilo que eu falei, é encomenda. Mas a maneira que esse projeto, na verdade, depois ele foi sendo desenvolvido, ele foi para um outro lado. Ele justamente foi criado com esse conceito de que a arte é para os filhinhos das pessoas abastadas,
para melhorar a cultura deles e que não é uma coisa para as classes não tão privilegiadas. Então, ela surge realmente como se fosse uma coisa fútil para pessoas fúteis, né? Vamos trocar em miúdos, né? E só que não é aquilo que eu falei, né? Isso acaba reforçando aquela ideia de que a arte é feita por encomenda, mas é só para quem tem dinheiro, para quem pode pagar, para falar de... E fica mantendo um pouco aquele conceito da arte idealizada. E a arte tem esse potencial de ser veículo de crítica. É engraçado porque quando a gente pega uma expressão artística que ela está muito no cotidiano de uma comunidade, ou, enfim, de uma área, né? Seja, vamos pegar, sei lá, o barro no Jequitinhonha, que de repente ali é muito fácil, as pessoas estão habituadas. A xilogravura no Cariri, que é algo presente na cultura deles. O rap nas comunidades, né? E eu não estou nem falando só de artes visuais, não. Como que a gente colocando isso, como mostrando para alunos, para as pessoas, não precisa nem ser dentro de sala de aula, às vezes num projeto de um centro comunitário de um bairro, mostrando que através daquilo ali as pessoas podem se expressar, podem falar deles, eles têm a possibilidade de se verem ali, como que existe o movimento de envolvimento e de levar a sério aquela produção e entender como que aquilo é sério. Né? E não fazer de qualquer jeito, não ser uma coisa de estou fazendo na minha hora vaga. Não, muito pelo contrário, costuma até virar uma coisa super importante na vida das pessoas. Então, assim, é lógico que esperar esse fomento, seja de valorizar a educação da arte, a educação em arte e para a arte dentro das escolas, esperar essa valorização a partir de governos, sejam quais eles forem, isso não vai acontecer, porque é um viés de a gente construir cidadania, de construir consciência, de construir humanização, sim. E até tem uma história interessante que depois eu quero falar. Isso não vai ser estimulado. Isso só vai começar a ser atendido com seriedade a hora que nós cobrarmos. Porque é assim que funciona. As coisas só começam a ser atendidas a hora que a gente mostra que aquilo precisa, que a gente quer aquilo. Mas até a gente mostrar que a gente quer, que a gente precisa daquilo, tem que ser solicitado. Ou seja, a nossa consciência sobre aquela necessidade tem que estar construída. E isso é o nosso labor diário. Não tem como. E aí, sobre essa questão de que humaniza, que a Helena falou, eu, um tempo atrás, estava conversando com uma pessoa que a filha está trabalhando no exterior e que ela está trabalhando e estudando no exterior e dentro do curso dela foi apresentada uma pesquisa eu não lembro qual exatamente, eu não sei se era Oxford ou Harvard, uma coisa assim, eu creio que Harvard, sobre um curso de medicina que foi colocado uma disciplina obrigatória dentro da área de humanidades, dentro de artes. E como que isso transformou os estudantes nos atendimentos, na lida e na abordagem deles da profissão da medicina. Então, assim, é uma coisa, é muito estratégico querer desvalorizar a arte, porque a arte humaniza, a arte sensibiliza, a arte gera pensamento crítico, ela gera empatia, e assim, no nível macro, ali do lado da pessoa que está do lado de você, da sua casa, ela gera catarses, né? Como também pensando no macro. Então, é uma potência que querem abafar. Né? Óbvio que tem sido assim durante muitos anos. Alguns países, a coisa já caminhou muito, né? São países com uma história muito maior, né? Um tempo de relação com isso muito maior. E eu acho que a gente tem mesmo que não desistir de
de esse conta-gota, né? De falar sempre sobre isso, de militar nas pequenas conversas do cotidiano, fazendo as pessoas perceberem como que aquilo está presente no dia a dia, né? Como isso é importante para nós. Você estava falando isso e eu estava pensando, é que a gente, às vezes, sem perceber, a gente é um parafuso da grande engrenagem, né? E eu fui professora a vida inteira. Hoje eu falei isso para uma pessoa, eu digo, fui professora, eu saí no governo Temer, eu me aposentei, porque eu cansei de tantos maus tratos, nós todos sabemos como isso funciona. E graças a Deus tive essa possibilidade de sair. E procurei sempre, no meu dia a dia, na minha rotina de trabalho, fazer alguma coisa, porque eu sabia que não vinha de fora. E é assim, o professor, aí vem a supervisora, aí vem a diretora, aí vem a secretária, aí vem, ou seja, a cadeia é imensa, né? E você é minúsculo. Se você não tentar pelos seus meios, nada acontece na sala de aula, nós sabemos disso. E nós sabemos os grandes regimes fascistas e nazistas foram os primeiros a tentar não, os primeiros a oprimir mesmo arte, educação, ciência, o que trazia reflexão e sensibilidade. A Ângela Maria Augusta aqui está dizendo que as crianças na primeira infância expressam, né, a liberdade criativa, mas infelizmente, à medida que cresce, tem essa liberdade castrada e educada para serem trabalhadores desumanizados e quase robôs. Eu concordo com isso, por isso que eu entrei nessa questão nazismo, fascismo, mas pensando que os pais são muito responsáveis por isso e precisam assumir isso, né? Porque não é só a escola que castra, a castração, inclusive, começa na família, o Freud explicava isso muito bem, né? E pais consumidores de arte, e vou alfinetar agora, artistas precisam consumir arte de artistas e isso não acontece. E é preciso que a gente crie, gente, a gente precisa se apoiar, a gente precisa criar esse vínculo, não é mesmo? Porque aí a gente se fortalece e nenhum governo vai impedir a arte de avançar, ainda mais num país como o nosso. Artistas precisam se apoiar, eu venho sempre dizendo isso, se apoiem, né? Se apoiem, e é nesse sentido, poxa, vai ali, se puder, eu sei que nem sempre a pessoa pode, compra uma peça do teu amigo, sabe? Faz isso, e não é por caridade, é porque você está investindo em arte e no artista. Mas isso é um processo. Gosta do produto, né? Exato. Isso é um processo imenso. Por isso que eu digo, nós somos um parafuso da engrenagem. Sim. E a gente precisa começar a desapertar esses parafusos e a pensar de outras formas, né? A Helena está falando aqui para você, a arte para senso comum ainda está muito associada ao entretenimento, sim. A arte é muito mais que isso, a arte é terapêutica, história, porque é uma expressão de um pensamento de uma época, e ela diz que a arte é um exercício de pensamento crítico e de sensibilidade, tanto para quem cria como para quem consome, aprecia. Perfeito, Flávia, a arte é uma ferramenta de transformação importantíssima, por isso ela é tão temida e silenciada, sim. Enfim, é um pouco do que a Helena está falando, um pouco do que a Sol falou, um pouco do que a Ângela falou, e muito do que você falou, né? Então, assim, você vê que tudo que você falou aí mostra como as dificuldades são muito maiores do que só o fomento. Sim, né? Sim, não é só. É engraçado porque, assim, quando você pensa, vou até levantar uma questão um pouquinho polêmica. Nossa, os projetos do Ivete Sangalo são aprovados e do cantor fulano, que é menor, não é. Mas por quê? Porque a Ivete construiu uma carreira e ela consegue dar certeza para o patrocinador de que ele vai ter retorno do investimento dele. Ou seja, não adianta só ter o dinheiro para investir. Então, assim, existem programas, né? Ainda que cheios de dificuldades, que é muito difícil, eu sei disso. Né? Assim, a gente faz cursos e cursos para poder tentar entender, e é dificílimo. E a gente sempre está numa corrida que os grandes estão com quilômetros na frente.
né? É uma corrida bem injusta. Mas é justamente isso, que se existisse a cultura do consumo, não existiria essa dúvida em patrocinar uma exposição, em patrocinar um projeto que envolve exposição, performance, que de repente vai ocupar um centro cultural ali no Circuito Liberdade. Então, assim, a gente nas duas frentes, na verdade, né? A gente tem que reivindicar, claro que tem, não pode deixar do jeito que está, óbvio que não. E tem também que usar o que tem, né? E não se conformar quando o que tem é cortado. Tem que gritar mesmo quando acontece as eliminações de fundo setorial, de fundo das artes visuais, né? Dos fundos que tem, às vezes, nos municípios, né? E ainda tem isso, né? As dificuldades também passam, às vezes isso nem sequer chega direito ao público, né? Ao conhecimento das pessoas. E é uma dificuldade até para obter informação de uma maneira que precisa realmente, a partir do momento que a população demonstra que gosta, que quer aquilo, é óbvio que não vai ficar sendo escondido. É óbvio que... É óbvio, assim, a gente sabe muito bem qual que é a intenção política, né? A intenção ideológica de dificultar, mesmo que seja colocando um site indecifrável. É evitar de que a coisa aconteça. Mas não dá para a gente ficar só nessa espera, né? O dinheiro é muito bem-vindo para a gente produzir? Claro que é, sem dúvida nenhuma. Mas precisa de além disso, né? Precisa de além disso, né? Enfim, assim, e a arte, eu acho que em todos os sentidos, né? Dos pequenos consumos aos grandes consumos mesmo, né? Uma coisa que eu sinto muita falta espaços que são conhecidos, que são importantes, terem terem programas mesmo que permitam um acesso mais facilitado e não tão dificultado através dos editais, porque tem alguns espaços assim, limita pela idade, limita se a obra foi produzida, se a pessoa não tem uma carreira, né? Assim, você está começando a carreira, cria determinadas coisas de editais que, na verdade, são limitadores, não estão democratizando o acesso ao espaço, né? Eu sinto um pouco de falta disso, de espaços mais importantes, né? Tem alguns espaços que são tradicionalmente espaços abertos para isso, né? Que tem fomento, que tem editais específicos, mas desses grandes centros eu sinto um pouco falta de... Quem já tentou um edital de algum centro desse sabe de muito bem. Né? É muito difícil, né? É difícil romper a bolha, sabe? Esse é o problema. A Angélica disse que os pais foram educados, né, dessa forma, é isso mesmo, Dominiquinha confirma, e é isso mesmo. Desculpe, Angélica, eu falei Ângela ainda agora, mas seu nome é Angélica Maria Augusta. A Helena diz que a Ivete também é aceita porque é status quo, mantém o status quo, né? E volta na questão da arte como entretenimento, mas essa ideia, gente, de arte como entretenimento foi lançada pensando no Brasil, tá? Porque isso acontece em outros países também. É lançada pelo próprio governo. A ideia do pão e circo, que é muito antiga, né? Uhum. Simplesmente. Jovem guarda. Exato, é difícil de romper. Quanto aos editais, eu concordo com você. Eu acho que eles poderiam ser facilitadores. Eu acho que não são, porque tem um limite de verba para liberar. Eu penso que é por isso. Mas tem a coisa da idade mesmo. Já vi artistas maduros, né, 50, 60, dizendo que não tem mais espaço. Às vezes o outro é jovem e ele está no ponto, mas é muito jovem e também não está. Então, os obstáculos são muitos. Isso, sem dúvida. E isso também precisava ser pensado de outra maneira, porque você está estimulando, você está fomentando arte, por que tanta dificuldade, né?
É isso que mesmo que a gente está discutindo, né? O tanta dificuldade tem um motivo ideológico, óbvio, né? Infelizmente. E isso independe, mais uma vez, né? Independe de quem está no governo. É que cabeças pensantes incomodam. E a arte é o principal veículo de criação de cabeças pensantes, né? Porque é o local que você produz liberdade. Mas tem uma coisa que eu acho tão triste nessa história, porque a gente está falando aqui um pouco de arte como produto a ser consumida, a vida do artista e tal. Mas tem um outro viés da importância da arte que a gente sempre fala com pessoas que não são da área de arte. Você estimular o pensamento criativo em qualquer profissional de qualquer área é extremamente importante. Às vezes uma solução dentro da área de cirurgia, uma cirurgia delicada, ela vai surgir de um pensamento, às vezes assim, eu vi uma coisa no churrasco. Isso, querendo ou não, é o pensamento criativo. Se a pessoa não é estimulada, ela não é ensinada a ter esse pensamento criativo, até mesmo numa profissão que aparentemente não tem nada a ver com a arte, é um fator limitador. Quanto mais estimular a criatividade e esse pensamento dinâmico das pessoas, melhor é para toda a sociedade, para criar uma solução de software, para criar uma solução de, às vezes, vamos pensar em coisas bobas, gente, de produtos de consumo mesmo, de videogame. Videogame tem problema de acessibilidade, né? Tem um público que tem interesse, mas tem problema de acessibilidade. Precisa da criatividade aí, né? E precisa ser uma criatividade que venha junto com a arte, porque é um produto artístico também. O game é um produto artístico. Então, assim, querendo ou não, ela sempre vai estar ali. A solução de engenharia de trânsito, a criatividade é necessária o tempo inteiro. Não é uma forma, literalmente você estimular as pessoas a pensarem fora dos padrões de lógica. Quanto mais fora do padrão de lógica que a pessoa conseguir pensar, melhor profissional ela vai ser. Então, assim, justamente esse conceito que surge com a própria escola, com o próprio ensino da arte no Brasil, ele precisa ser derrubado. A arte não é uma futilidade feita por pessoas fúteis. Simples assim, não é. Ela é altamente necessária. Ela é necessária até para você dar comida para o seu filho, se for parar para pensar de coisas pequenas a coisas grandes. E também para o nosso deleite, né? Para que acho que a pandemia trouxe isso muito claro, né? Como que a gente sobreviveu um ano para quem ficou um ano, 2 anos para quem ficou 2 anos, né? E como que a gente sobreviveu ao isolamento? Não foi justamente desfrutando. E aí eu vou fazer um agradecimento, né, aos artistas, alguns até amigos, assim, que nos presentearam com lives de música, com teatro de graça, né? E eles, naquele momento, sem sustento, né? Mas o quanto que isso foi o que manteve a gente, a nossa sanidade mental e a nossa conexão com alguma coisa de boa e de esperança, né? Então, é estranho. É uma coisa assim, tentam abafar a vida, né? Acho que quando militam contra, quando ficam nessa coisa de evitar que a arte cresça, esse tentar limitar a própria vida, né? A arte caminha com a gente, não tem como, a gente precisa dela. É uma coisa que a gente sempre brinca, a gente sempre fala, antes da criança aprender a escrever, aprender a falar, ela cantarola, ela dança, ela garatuja. Então a arte já está ali, não tem como. A arte pinta as paredes da casa toda. Né? O que é mais legal, ela faz uma garatuja que não é nada e fala. Isso é
Isso. Ela conta uma história, né? Ela faz uma narrativa. É um carro que foi assim, e é uma história linda, super lúdica. Né? Isso é muito legal. A Sol está dizendo que concorda com você, que também acredita nisso, e que todos nós temos potencial artístico dentro das diversas áreas, eu concordo. A gente vai ter que finalizar, começar a ir para o finalzinho, o Instagram já está limitando o nosso tempo. Você falando de vida e eu pensando aqui, artistas, né? Vocês são as pessoas que fazem arte, produzem arte, criam arte. Vocês são a alma de qualquer sociedade. Enquanto as pessoas não entenderem isso, pensando especialmente no Brasil, né, os pais, os avós, os tios, os próprios artistas, que vocês são a alma da nação, a gente vai continuar sendo um parafuso da engrenagem, né? Porque é preciso que você, estou falando isso no geral, assuma que você é a alma da nação. E aí a gente vai embora. Sei que isso não é fácil, mas isso é muito importante. Assumir isso e dar as mãos, sabe? E caminhar. É um processo coletivo, né? Agora eu vou fazer minha última pergunta para você, porque a gente vai ter que encerrar. Eu quero que você me diga, em 1 minuto, o que é ser artista? Meu Deus do céu! Nossa! A pergunta da existência, né? Sim! Pessoalmente, é lutar todos os dias para ter o direito de ser quem é. Isso é foda. Isso é muito foda. Porque a nossa própria existência, a nossa própria forma de lidar com as coisas no cotidiano, de falar com as pessoas, de se portar, os valores que a gente verbaliza ou que a gente expressa até nas atitudes, muitas e muitas vezes são tidos como afrontas. E não são, sabe? E não é isso, não é isso. É por isso que eu acho que precisa desaparafusar, entendeu? E aí você começa a entender né, de uma forma mais ampla, não é uma afronta. Eu acho que é um embate constante de conquista de espaço. Eu acho que o processo é esse. Ele é doloroso, ele não é fácil, nós sabemos disso, né? Então é isso, você viu, você respondeu, você disse assim, a pergunta da vida. É que cada um tem um jeito, né, de responder. Flávia, quero agradecer muito você estar aqui, né, conversando com a gente. Lamento que a Sol não conseguiu ficar, lamento que o Giovan não conseguiu também ficar, quem sabe em outro momento eles voltam, mas foi muito bom conversar com você, matei a saudade, né, porque nunca mais voltei a casa Fiat, então assim, não tenho mais tempo, eu trabalho muito e você sabe que esse trabalho, né, do meio artístico é muito mesmo, ele não é pouco, mas a gente tem que fazer o que acredita, como você disse, então vamos lá. Tá certo, eu agradeço também. E convide de novo o Giovan e a Sol, porque eu fiquei curiosíssima com o trabalho deles. Nossa. Então, eu vou convidar assim mais para frente. Gente, alguém que está aí tem uma pergunta para Flávia? Se não tiver, a gente vai encerrar a nossa noite. A Helena está dizendo que você arrasou. A Helena Malaguti. Vai ser muito tempo que a gente não se vê. Estudei com ela lá nos idos de 2000 e alguma coisa. É mesmo, é. A Sol está dizendo que ela sente muito por não ter conseguido participar ativamente como parte da live. Adorou te conhecer, Flávia. Obrigada pelo convite. Obrigada, Oranja. Obrigada a todos que estiveram presentes. Espero vê-los em breve. Infelizmente, hoje a internet está muito ruim mesmo. Ela disse que foi maravilhoso, Flávia, o que você falou. Vamos ter que marcar esse encontro novamente. Isso é a Sol falando. Lá conexões, né? Isso é que é uma coisa muito legal desse bate-papo. A gente acaba conhecendo outras pessoas, procurando, né, o trabalho de outras pessoas, ou seja, cria conexões também. Né? Exato. Isso é muito legal. E estimula quem está assistindo, mesmo quem não assistiu hoje, assistir depois, né? Tem muita gente que repensa a partir do que vocês falam. Eu acho muito bacana. A sua irmã, a Angélica, está dizendo que você é maravilhosa.
A Ana Paula está dizendo que você arrasou muito. As fãs, está vendo? Obrigada. Então é isso, gente. Boa noite. Encerramos, né? Boa noite, então. E as pessoas não fizeram perguntas, mas fizeram muitos comentários, né? E para mim é sempre muito bom. Eu sempre aprendo muito a cada vez que eu converso com vocês. Obrigada, Ana. O Ciro, imagina, o Ciro está falando aqui. Muito obrigada, Flávia, muito interessante. A Agatha está dizendo só maravilhosa, uma deusa. A Helena está agradecendo a sua fala. E é isso, acho que acabou aqui, acabou. Então, gente, boa noite, obrigada, né? Vamos aguardar a próxima live, a semana que vem. Vamos seguir com fé, né? Que dias melhores virão, que o nosso país vai mudar e eu acho que a gente tem que semear. Vamos semeando da maneira que a gente consegue, não é mesmo? Beijo, Flávia, muito obrigada mais uma vez. Gente, tchau, tchau. Tchau, tchau, boa noite.